Eu gostaria de ler 3 textos da Bíblia antes da gente meditar. O primeiro texto está no 2 Coríntios, capítulo 13. Segundo Coríntios, capítulo 13, eu quero ler apenas o verso 13, que é o último versículo deste capítulo e também deste livro. O texto diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Isso aqui é chamada bênção apostólica ou bênção trinitária, porque invoca a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todos nós. Já notaram que todo culto a gente termina com a invocação da bênção? E essa é a bênção mais comum que a gente usa, que Paulo usou e a gente continua usando. Vamos para outra, Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, eu vou ler o verso 20 e 21. Temos aqui assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. É outro tipo de bênção. Eu vou chamar essa bênção aqui de bênção contextualizada, de bênção personalizada, diferente da bênção apostólica. E vocês já notaram que aqui na nossa igreja a gente tem procurado fazer bênçãos personalizadas? De acordo com a mensagem que a gente prega, com o objetivo que a gente tem, a gente desenvolve uma bênção personalizada, né? Cada domingo é diferente, de acordo com a mensagem que é pregada. Agora vamos para um terceiro texto, Números capítulo 6. Números, verso 22 até o verso 27. O texto relata: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Até aqui. Trouxe essas 3 bênçãos para a gente meditar sobre elas durante esse último culto de 2025. Lívia, pode abaixar um pouquinho o volume no microfone, por favor? Eu creio que cada um aqui não precisa baixar tanto.
Cada um aqui tem uma história de vida desse ano que se passou. Ele foi conhecido por todos nós, não foi? E como nós o conhecemos? Vivendo dia a dia, experimentando as vitórias e as derrotas. E cada um pode dizer assim: eu conheci bem o ano 2025. É verdade que se conhecer bem depende muito do que a gente lê, de quem a gente segue. Duas pessoas podem ter opiniões muito diferentes sobre um tempo. Alguém pode achar assim: nossa, foi horrível o ano de 2025. O outro pode achar: foi ótimo o ano de 2025. Mas eu posso lhe dizer: foi muito bom. Deus esteve conosco. Deus nos abençoou de muitas maneiras. Só que na nossa igreja conseguimos ter cadeiras novas, um som novo. Acompanhamos em oração a ida do presbítero Josué e do pastor Ricardo numa viagem missionária a Guiné-Bissau. E tantas outras coisas particulares e como igreja que Deus nos abençoou. Então a gente pode chegar nesse momento contente e dizer: muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Mas e o próximo ciclo? E o ano que vem, que começa daqui a pouco? Nós não conhecemos nada sobre ele. A gente tem alguma notícia, por exemplo, que a Copa do Mundo de Futebol vai acontecer. Está no planejamento. Que as eleições federais e municipais e estaduais vão acontecer mais no fim do ano. Que vai ter uma nova edição do Rock em Rio. Mas mais do que isso a gente não sabe. Cada dia, a gente vai ter que viver cada dia e vendo o que vai acontecer cada dia. Quando a gente está diante de um tempo que a gente não conhece, qual é o nosso sentimento? Tem gente que reage com medo. O que vai acontecer? E se eu tiver uma doença incurável? E se eu sofrer um acidente? E se alguém que eu conheço partir? Isso pode trazer medo para a gente. O medo, às vezes, leva a gente para a ansiedade. E a gente fica querendo adiantar as coisas e atropelar as coisas. Mas eu creio que a melhor maneira da gente encarar um período que a gente não conhece ainda, viver de uma maneira sem medo nem ansiedade, é confiando na bênção de Deus, do Deus que está presente na nossa vida e na nossa igreja até aqui, e se Deus quiser vai estar durante todo o novo ano. Isso não dá descanso para a gente? Saber que independente das alegrias ou tristezas que a gente passar, a gente pode contar com a presença de Deus conosco. É assim que a gente vai enfrentar o que vier. Pode ser que a gente tenha feito algumas metas e a gente deve correr atrás delas. Mas pode ser que aconteça coisa assim que a gente nem imaginou. Como é que a gente vai enfrentá-las? Confiando no Senhor que está presente conosco e que sabe tudo o que acontece conosco e que pode nos abençoar de muitas maneiras. Então a mensagem que eu tenho para vocês, meus irmãos, nesse último culto do ano, é que Deus está presente conosco e quer nos abençoar no ano novo. É essa a mensagem. Nenhum peso, nenhuma grande responsabilidade, apenas a garantia bíblica que Deus está presente conosco
e que pode nos abençoar nesse novo ano. Essa bênção aqui é uma das mais antigas e é chamada bênção sacerdotal, também chamada de bênção araônica, porque Deus orientou a Moisés, para Moisés orientar a seu irmão Arão, que era sacerdote, e também aos seus filhos, que eram sacerdotes, para que eles abençoassem o povo de Israel durante a caminhada no deserto. E o livro de Números conta com bastante detalhes como foi essa caminhada do povo no deserto. E aí Deus orienta Moisés, que orienta Arão, para que Arão pudesse invocar a bênção sacerdotal sobre Israel durante toda a caminhada no deserto. Qual a razão disso? No deserto eles iriam enfrentar muitos problemas, muitos perigos, muitas provações, alguns inimigos. Então eles precisavam da bênção de Deus. E Deus providencia através do sacerdote que eles fossem abençoados na travessia do deserto. E eu quero analisar um pouquinho mais detalhadamente sobre essa bênção sacerdotal ou araônica. Essa bênção traz algumas dádivas, alguns presentes para o povo de Deus. Vejam ali o versículo 24. Essa bênção sacerdotal diz no versículo 24: o Senhor te abençoe e te guarde. Talvez para a gente entender melhor, é como se ele estivesse assim, invocando, ou pedindo, ou orando, para Deus abençoar o povo, guardando-o, protegendo-o. Então ele está pedindo a bênção da proteção. Por que a bênção da proteção? Por causa dos perigos, animais perigosos, pessoas perigosas, falta de água, tantas coisas, tantos problemas no deserto. Essa bênção traz a dádiva da proteção, proteção divina para o seu povo. E o povo precisava de proteção. E é uma bênção especial, porque essa proteção vai para quem busca essa proteção, para quem precisa dela, para quem se aproxima de Deus. Então é uma bênção especial, além daquelas bênçãos comuns. E eu pergunto, a gente não precisa dessa dádiva também hoje? Como nós precisamos da proteção de Deus hoje? O mundo está mais agitado, está mais corrido, tem mais perigos, tem golpe à vontade. A gente precisa, parece, cada vez mais da proteção de Deus. Agora, eu penso que a gente não deve apenas orar pedindo a proteção de Deus e sair do carro e deixar o vidro aberto. A gente precisa tomar as nossas providências, aquilo que nos cabe. É importante fazer seguro do carro, fazer seguro da casa, fazer seguro da vida e, de preferência, não usar nunca. Mas quem nos livra mesmo é Deus. Por isso que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente pede: Senhor, proteja-nos durante a viagem, para que nenhum acidente aconteça. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, Senhor, abençoa os médicos, abençoa a mim, para que eu possa entrar na cirurgia e sair vivo. E tantas outras situações de perigo, a gente ora porque a gente valoriza e precisa da bênção da proteção. Há um exemplo bíblico bem interessante, quando Neemias voltou lá do cativeiro de Babilônia e veio para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, os muros estavam todos derrubados. E ele então criou coragem, chamou alguns amigos para reconstruir o muro de Jerusalém.
Mas sabe o que aconteceu? Alguns adversários apareceram e não queriam que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. O que Neemias fez? Ele orou ao Senhor e colocou guarda. Uma coisa não anula a outra. Orou ao Senhor e colocou guarda. Resultado, o muro saiu. Então, a gente precisa pedir a bênção da proteção de Deus sobre nós, mas também tomar as nossas iniciativas, que nós podemos, que nós sabemos. Essa bênção da proteção é vista nessa bênção sacerdotal. Agora vamos ver a outra dádiva, versículo 25. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aqui, a oração sacerdotal ou araônica traz a dádiva do perdão. Quando ele fala de misericórdia, antes ele fala do rosto, né? Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. É como se a gente pedisse para Deus olhar para nós, prestar atenção na gente, na nossa vida, que precisa da misericórdia e do perdão de Deus, porque nós somos humanos, somos falhos. O povo de Israel, como errou no deserto, nós, como erramos na nossa caminhada. Então, a gente precisa muito da misericórdia e do perdão de Deus. E aqui, essa bênção sacerdotal traz essa dádiva da misericórdia de Deus e do perdão de Deus. Então, em nossa caminhada, toda vez que a gente errar, a gente precisa cair em si e buscar o perdão e a misericórdia de Deus. É preciso primeiro cair em si. É preciso ter ciência do erro, ciência de quem somos nós. E eu me lembrei do filho pródigo, né, que saiu, conforme Lucas relata, que saiu de casa achando que era autossuficiente, pediu a herança antecipada do pai e foi embora. Algum tempo depois, o dinheiro acabou, a saúde acabou, a dignidade acabou, e diz o texto que ele, caindo em si, disse para si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E até ensaiou o discurso, né? Falou assim: pai, não me trate mais como filho, me trate como um dos teus trabalhadores apenas. Mas quando ele correu e o pai o abraçou, o pai estava de braços abertos e o abraçou e o tratou como filho. E a figura do pai representa Deus, que sabe quem nós somos, sabe das nossas fraquezas, e quando a gente as reconhece também, Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, para ter misericórdia de nós, para nos perdoar. E essa bênção fala disso. Vamos para a terceira dádiva dessa bênção sacerdotal, está no verso 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Aqui nós temos a dádiva da paz. Novamente pedindo para que Deus volte o rosto, que Deus olhe para nós, que Deus preste atenção em nós e nos dê a paz. Quem é que não precisa de paz? E a paz aqui não é apenas a ausência de conflito, a ausência de guerra. A paz é além disso. A paz é quando a gente vive num estado tal que a gente vive contente, vive satisfeito. A gente pode dizer para as pessoas: vai tudo bem. Mesmo passando por uma doença, vai tudo bem.
Mesmo passando por um luto, vai tudo bem. Mesmo passando por um aperto, uma dificuldade, vai tudo bem, porque há uma paz vinda de Deus que está lá no coração. Quando a gente conversa com as pessoas reclamam tanto, né? De tudo. Esquentou um pouquinho, olha esse calor. Esfriou um pouco, que frio danado. Aliás, nesse ano que está terminando, teve um inverno sendo inverno e agora parece que vem um verão sendo verão. Né? E a gente vai ouvir muita reclamação. Mas se a gente tiver paz no coração, o que a gente vai dizer? Está tudo bem. Está tudo bem. E eu me lembrei do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, quando ele fala para os filipenses, e ele está preso, é uma carta de prisão. Ele fala lá no capítulo 4 uma coisa importantíssima, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as experiências eu já passei. E descobri uma coisa: tudo posso naquele que me fortalece. Olha, para mim é um exemplo humano fabuloso. De alguém que estava numa situação difícil, já tinha tido uma vida muito difícil, mas aprendeu a viver contente, aprendeu a dizer: está tudo bem, vai tudo bem. Isso é paz. Paz que vem de Deus. Paz que essa bênção sacerdotal transmite da parte de Deus para nós. Então eu queria terminar essa mensagem concluindo, fazendo 3 conclusões. Primeiro, Deus é a fonte de toda bênção. É isso que a Bíblia nos diz. Deus é a fonte de toda bênção. Se a gente tiver essa consciência, a gente não vai depender de simpatia para o novo ano dar certo. Tem gente que fica preocupado com a cor da roupa, com o que vai levar na carteira, né? Jogar na Mega Sena que vai dar mais de 1 bilhão. Tem gente que acha que isso vai resolver o problema. Já não resolve porque não ganha. Mas se ganhar vai ter outro problema. Né? Então, nós não vamos por aí. A gente não depende de sorte, a gente não depende dessas coisas que as pessoas buscam atrás. A gente depende da bênção de Deus que está presente conosco. Se nós cultivarmos essa presença de Deus conosco e buscarmos a sua bênção durante esse novo ano, eu tenho certeza que o novo ano vai ser bom. Segunda conclusão. Nós precisamos buscar essa bênção, ela não é automática. A gente precisa cultivar a comunhão com Deus, pela oração, pela leitura da Bíblia, pela participação na igreja. A gente precisa tomar a iniciativa, porque Deus está pronto para abençoar. Então, cabe a cada um de nós. Se é assim, eu digo que a gente não precisa viver nem com medo, nem com ansiedade pelo que está por vir, porque Deus está presente e quer nos abençoar. Terceira e última conclusão. Quem é abençoado, abençoa os outros. Se a gente está contente, a gente na conversa vai passar essa alegria para o outro, não vai? E o outro vai ser abençoado. Agora, converse com uma pessoa que só reclama. Que tristeza. Que a gente não seja assim. Que a gente seja contente e possa abençoar os outros com esse contentamento. Tanto Gênesis 12 como o Salmo 67 que nós lemos, falam que a bênção é para ser compartilhada. Que a bênção não é só para nós, mas é para passar de nós para outras pessoas que têm contato conosco. Então eu deixo uma pergunta. Vamos buscar a bênção de Deus neste novo ano? Vamos buscar? Para termos um ano bem-sucedido, vitorioso, contente, e chegarmos ao final dele podendo dar muita gratidão a Deus,
porque Deus esteve conosco e nos abençoou. Que Deus nos abençoe.